E agora, será que é possível nos revestirmos de um novo homem? Será que é possível agora nós avançarmos para buscarmos ter uma nova mentalidade em Cristo Jesus? Onde e como nós vamos conseguir fazer isso? Bom, pegue o seu papel e a sua caneta e vamos juntos agora meditarmos lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, Efésios capítulo 4, e o versículo 17 em diante vai trazer uma lição especial aqui para que nós possamos estar agora explanando a palavra do Senhor, crescendo como filhos maduros. Aonde? Aqui na Ruios Academy. Eu sou o pastor Fábio Passos e eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra semearmos a palavra do Senhor em sua vida com maturidade. Vamos lá? Efésios capítulo 4 e o versículo 17 está dizendo assim: De sorte que digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu entendimento, ou na vaidade do seu sentido. Você está vendo aqui um puxão de orelha do apóstolo Paulo nessa carta à igreja de Éfeso, dizendo o seguinte: vós agora não andais como os outros gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não eram considerados, então, judeus ou da aliança do Senhor. Então, automaticamente, você está ouvindo agora essa palavra. O versículo 18 diz assim: entenebrecidos, tá? Ou obscurecidos no entendimento. Ou seja, o entendimento obscuro, ou seja, um entendimento morto. Então, olha só, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Meus amados, quando as pessoas não nascem de novo, quando o homem não é recriado em Cristo Jesus, ou seja, quando o seu espírito está morto, você agora tem uma natureza carnal sendo manifestada e guiada agora pelos seus desejos da sua alma. Então é nesse momento que você vai conseguir entender. O espírito está morto. Então essa pessoa está sendo guiada pelas suas emoções, guiadas por tudo aquilo que ela aprendeu na sua alma, manifestando no seu corpo. No entanto, agora olha o que a palavra está falando: entenebrecido ou obscurecido no entendimento, ou seja, está num reino de trevas e automaticamente está no que? Nas trevas. Está na escuridão do que? Do seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Por que está separado de Deus? Porque quando você não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você ainda está agora em um reino de trevas. O seu espírito humano não foi recriado em Cristo Jesus e selado com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1 e o versículo 13. Você ainda não confessou, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Então você ainda não é recriado em Cristo Jesus. Você ainda está debaixo da influência de um mundo caído, ou seja, o reino de trevas, por causa da lá na dispensação da inocência de Adão e Eva, que pecaram, que decidiram desobedecer e automaticamente agora o pecado entrou no mundo. Então, ou seja, você ainda não entendeu o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que estava falando aqui, obscurecido no entendimento, ou seja, está com a luz apagada, separados da vida de Deus. Por que separado? Porque enquanto nós não aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, existe um muro de separação entre nós e o Pai. E esse muro agora ele é destronado como? Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo e pela porta, ou seja, que é Jesus, então no nome de Jesus nós não temos mais separação do Pai. Por isso que agora nós temos livre acesso ao Pai. Entendeu isso? Então, diante disso, olha só, dizendo assim: pela dureza do seu coração, o coração fica endurecido. Por quê? Porque ele ainda não foi transformado para um coração de carne. Você tem um coração de pedra quando você não aceitou o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, diz o seguinte:
os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez e cometeram toda impureza. Ou seja, pessoas voltando às velhas práticas, por quê? Porque estavam agora num ambiente e sendo influenciado e esquecendo da palavra de Deus. Os quais, havendo perdido todos os sentimentos, se entregaram, ou seja, se entregaram à dissolução, se entregaram às práticas da carne e automaticamente cometeram toda a impureza. Mas, versículo 20, mas vós não aprendeste assim de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ei, eu deixei um ensinamento para vós, para que vocês não se entreguem, por exemplo, e sejam escravizados da sua carne. Afinal, vocês foram o quê? Vivificados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6. Antes nós estávamos o quê? Ou no caso, eles estavam mortos nas suas ofensas e pecados, mas em Cristo Jesus, após confessar o seu nome, entendendo que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aproximadamente 64 anos depois de Cristo, o que está acontecendo agora? Era um povo vivificado. Então ele está alertando e dizendo o seguinte: mas vós não aprendeste assim de Cristo. E o versículo 21 diz assim: se é que de fato ouviste, se é que de fato ouviste, nele foste ensinado, conforme a verdade está em Jesus. 22. Que quando ao trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Ou seja, se você precisa se despojar do velho homem, se despojar daquela mentalidade escravizada, por exemplo, com a inclinação ao pecado, à impureza, ao sentimento carnal, para que você comece agora a manifestar, a ser imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Agora, olha só o que está dizendo. Versículo 24. Revestindo-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeiro quê? Justiça e santidade. Afinal, você agora se transformou justo, porque você é justificado em Cristo Jesus e você é santificado em Cristo Jesus. Então, ou seja, é o combo perfeito. O Espírito Santo, após você confessá-lo como o único suficiente Salvador, habitando agora dentro de você, tendo o seu espírito que estava morto agora sendo vivificado em Cristo Jesus, e você entendendo que você é um ser tripartido, espírito, alma e corpo, aonde, por exemplo, a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo ele tem poder para penetrar entre juntas e medula e entre alma barra o que? Espírito. É ali que o Espírito Santo consegue penetrar com a sua palavra. Então, amados, nós conseguimos entender agora quem nós somos em Cristo Jesus. E o novo homem precisa ser manifestado, e não o velho homem. Então agora você tem o domínio das suas emoções, para que você agora consiga escravizar a sua carne, inclinada para o pecado, e dizendo o seguinte: aquieta-te, alma, e seja submissa ao novo homem. Seja submissa agora à voz do Espírito. Por quê? Porque eu entendi quem eu sou em Cristo Jesus. Eu entendi a minha identidade, a identidade de filho, a identidade de ser selado com o Espírito Santo, a identidade de ser vivificado, a identidade de ser justiça de Deus, porque nos tornamos justificados em Cristo Jesus, a identidade de sermos santos, porque fomos santificados em Cristo Jesus. Meus amados, com isso, o fruto do Espírito vem habitar dentro de nós para nos ajudar a manifestar o quê? A imagem e semelhança do Senhor. Não se esqueça, o Espírito Santo, ele é um treinador, ele é um ajudador. O Espírito Santo está em vós para sempre, para que você possa ser treinado por ele. Por isso, procure não entristecer o Espírito Santo, porque automaticamente ele está aí para te ajudar e me ajudar a vencermos e propagarmos cada vez mais a imagem e semelhança do Pai. Um shalom, um beijo no seu coração. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativando o sininho, dando like, para que nós possamos chegar em mais e mais pessoas através dessa porta, ou seja, através da internet, para que nós alcançamos mais e mais almas. Um shalom e um beijo no coração.